Basicamente, a ideia do encontro entre Biden e Lula, a ideia original, que nem estava necessariamente relacionada à Assembleia Geral das Nações Unidas, era o lançamento desse compromisso dito global, pretensamente global, em defesa do trabalho decente e digno. E no caso específico do Biden, ele sabe que perdeu muitos votos, não só ele, mas seu partido, o Partido Democrata, muitos votos, onde antes o Partido Democrata reinava, a classe operária dos Estados Unidos. Porque, além de cinturões industriais terem sido duramente atingidos pelas mudanças econômicas mundiais, né? Inclusive para a transferência rápida e decisiva de muito capital produtivo e de instalações industriais e de marcas importantes para outros países. Foram produzir na China, foram produzir na Índia, com custos menores e uma capacidade de atingir mercados muito maior. Então, esse trabalhador já ficou desolado com o que aconteceu. Empregos se perderam, cidades que viviam em torno de uma grande fábrica, de repente viram essa fábrica sair dali e a cidade entrou num processo de esvaziamento e de empobrecimento, esvaziamento econômico e com dramas sociais. Aliás, nunca houve, em valores absolutos, um número tão grande de gente atirada à indigência material nos Estados Unidos. E claro, mesmo em termos relativos, nós tivemos um período tipicamente desolador, né, que foi a Grande Depressão, mas nos últimos anos há um rápido empobrecimento de parcelas consideráveis da população dos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, e que vê um empobrecimento interno de parte considerável de sua população. E a economia americana ela tem uma grande capacidade de reinvenção, de modernização, até porque há menos regulamentação, então ela sai com mais velocidade das crises, né? Embora hoje haja muito mais regulamentação do que no passado. Mas o fato, não só por isso, o Partido Democrata era um partido... O Partido Democrata teve várias fases, né? E no século XIX, por exemplo, era um partido com uma posição canalha em relação aos problemas mais importantes do país. Era um partido escravagista, que defendia a escravidão, que deu sustentação política para o modo escravagista de produção. O partido muda para valer já na década de 30 do século XX com Roosevelt. O novo acordo, o New Deal, que na verdade é um novo acordo social. E que faz, inclusive, os Estados Unidos serem pioneiros em algumas ideias que depois se consolidariam como ideias da social-democracia. Interessante isso, porque os Estados Unidos não ficam caracterizados, né, como uma sociedade social-democrata. A Europa Ocidental, sim. No entanto, a primeira grande experiência com essas ideias no século XX, com a chamada social-democracia modernizada, aquela que advém dos escritos do Kautsky, principalmente do Eduard Bernstein, essas ideias, elas de certa forma aparecem ainda aqui, levemente, timidamente, mas aparecem no New Deal do Roosevelt. Inclusive com garantias sociais para desempregados, para desvalidos, e programas assistenciais. Mas o desemprego só, de fato, é reduzido drasticamente com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial.
Primeiro porque muitos americanos foram empregados em fábricas que produziam material bélico que era enviado para aliados na Europa. E depois pela entrada dos Estados Unidos na guerra, a partir de dezembro de 41, com o ataque a Pearl Harbor. E aí, muita gente que estava desempregada, de repente passou a ter um soldo no exército dos Estados Unidos, ou na Marinha, ou na Aeronáutica. E depois, o Partido Democrata, ele mantém-se assim até Jimmy Carter. Inclusive Jimmy Carter. Jimmy Carter, que era um sujeito muito decente. Muito decente. Mas, claro, com limites na sua ação, né? Tendo de lidar com o Estado profundo, com os interesses das grandes companhias de armas, etc. Mas, na medida em que era possível, no cargo de presidente, ele foi decente. Mas o partido passa por uma outra mudança, porque aí temos 3 governos republicanos, 2 do Reagan e 1 do Bush pai, e aí vem Bill Clinton. Bill Clinton, de certa forma, personificou a degradação moral do Partido Democrata e também uma degradação intelectual. Então, até porque foram 8 anos na presidência e depois ele se torna, claro, parte da elite do partido, da elite dirigente do partido. Tentou, inclusive, 2 vezes emplacar Hillary. Em 2008, ela perdeu as primárias para o Barack Obama, dentro do Partido Democrata. E em 2016, ela foi escolhida pelo partido, mas perdeu a eleição para o Trump. O partido se degradou demais. E ninguém expressa mais do que Joe Biden essa degradação. Joe Biden significa o Estado nas mãos das grandes corporações fabricantes de armas de guerra. Estou falando de revólver, pistola, falando de arma de guerra. Inclusive aviões, supersônicos, caças, fábricas produtoras de mísseis, de tanques, de fuzis de metralhadoras, fuzis de assalto. São infinitos os produtos. Minas. E aí você tem a produção terceirizada, né? Porque continuam produzindo minas, com todas as proibições de acordos internacionais, elas continuam sendo feitas. Mas é uma indústria muito ampla. Tanto aquela que opera legalmente, quanto aquela que opera ilegalmente. Estamos falando só das que operam legalmente. E que nem precisam produzir minas, né? Produzem caças, blindados, tanques, navios, submarinos, mísseis. Além daquela que fornece material especificamente para a produção de armas nucleares. Uma indústria muito vasta, rica, e que, claro, não é nem lobby, não é? Já passou há muito tempo do estágio de fazer lobby. Eles têm seus representantes no poder, inclusive o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado, é um representante da indústria, do Estado de segurança, né, como dizem, do Estado profundo. E, além disso, o Biden é também um sujeito que tem de conviver com denúncias sérias a respeito do que ele andou fazendo, ele, seu filho, na China, na Ucrânia, na Romênia. São muitas as denúncias e evidências de corrupção. E o Biden e todo o partido, essa ideia, claro, não nasceu com o Biden, né? Ele apenas concordou em defendê-la, mas o partido percebeu que não só por isso, mas também porque virou um partido ali, do ponto de vista ideológico, um partido ali no hall dos seguidores do Herbert Marcuse, né, da turma lá de Frankfurt. Uma pseudo-esquerda
que na verdade é um movimento tremendamente reacionário, antirrevolucionário, e com a defesa ou a preocupação específica com assuntos que afastam ainda mais os operários americanos, a classe operária americana, que se sente alienada pelo partido e em relação ao partido. Não vê mais vínculo. E o partido, durante muito tempo, depois do Roosevelt, ou desde o Roosevelt, desenvolveu relações muito fortes com os sindicatos. Até por isso era um partido alinhado com o protecionismo comercial para defender o feito nos Estados Unidos, enquanto o Partido Republicano sempre foi mais aberto ao livre comércio, etc. Hoje não. Hoje os dois são aparentados com a ideia do livre comércio e, por várias e várias razões, o Partido Democrata perdeu seu vínculo com a classe trabalhadora e com os sindicatos que representam os trabalhadores. Não só os operários, mas comerciários, bancários, prestadores de serviços. Houve uma perda de vínculo. E a última eleição já mostrou isso. E agora o partido tenta uma reaproximação com esse programa. E convidou o Lula para ser um co-signatário original, né, junto com o Biden, dessa iniciativa em defesa de melhores condições de trabalho. Eles chamam de Coalizão Global pelo Trabalho, um documento, inclusive, que entra na área dos sindicatos, defende os sindicatos e trata, por exemplo, de coisas específicas e também gerais. Começando pelas específicas, basicamente o documento assinado por Lula e Biden defende a regulamentação dos serviços por aplicativos. E o documento deve ter como base as premissas da OIT, Organização Internacional do Trabalho, reforçando a definição de trabalho decente, além de promoção da proteção social. E a avaliação é que a iniciativa é muito barulhenta, ainda mais por ter o presidente dos Estados Unidos como um dos seus defensores, mas os efeitos práticos são desconhecidos e há muito receio de que isso não saia do papel. O fato é que, neste momento, inclusive, há uma greve importante de metalúrgicos dos Estados Unidos, pressionando as três maiores montadoras, Ford, GM e a Chrysler, né, porque agora tem outro nome lá, por reajustes salariais e outras garantias. Na verdade, mais do que reajustes, eles querem reajustes, mas eles dizem o seguinte: eles tinham acordos com garantias históricas que desapareceram por iniciativa conjunta, os trabalhadores concordaram, porque foi um período de crise para as fábricas, e aí os trabalhadores concordaram com a suspensão de vários daqueles direitos, porque as fábricas precisavam passar por aquela crise e eles queriam ajudá-las. A crise passou, essas fábricas voltaram a faturar bilhões de dólares, mais do que faturamento, lucro de bilhões, o que é ótimo. Só que aí os trabalhadores disseram, bom, podemos voltar à validade dos acordos anteriores à crise. Podemos voltar aos termos dos acordos firmados antes da crise. E aí as fábricas disseram não, não queremos voltar. A realidade agora é outra, houve muita robotização das fábricas, há inteligência artificial que substitui muitos postos de trabalho e não temos porquê. O acordo venceu quinta passada, às 23h59 horas de Washington,
E aí eles entraram em greve. E aí os dirigentes das fábricas saem esperneando, né? Nossa, teremos prejuízo. Eles ignoraram a decisão dos trabalhadores de suspenderem direitos para que as fábricas pudessem atravessar a crise. Não quiseram, na hora do lucro, na hora da bonança, não quiseram voltar aos termos anteriores. E agora reclamam da greve. No caso dos aplicativos, há muitas propostas, né, que existem nesse acordo Biden-Lula. Lula-Biden é basicamente o anúncio de princípios e premissas. Mas a realização, primeiro, ela tem de ser feita por cada país que se interessar, porque cada um tem sua legislação, inclusive trabalhista e de direitos, etc. E, por outro lado, há a questão da capacidade de realizar sem acabar com aquele tipo de investimento, sem inviabilizar aquele tipo de investimento. Então é preciso sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, não se pode deixar a coisa como se fosse uma selva sem lei. O sujeito que é o entregador ou que é o motorista de aplicativo, se ele sofre um acidente e não pode trabalhar, ou se roubam a moto do entregador, ou o carro do motorista, ou se há um acidente, ele não pode trabalhar durante semanas, que garantia ele deve ter? E que garantia ele tem hoje? Em muitos casos há alguma garantia, um tipo de seguro. Em outros casos, nenhuma garantia. Zero. Há casos e casos. Mas você não pode deixar ao acaso, você precisa estabelecer pelo menos limites mínimos de garantia. E o governo, no Brasil, os sindicatos e empresas de serviços por aplicativos enfrentam um impasse hoje, agora, com relação à regulamentação do setor, não é? E o Ministério do Trabalho tem tratado disso, mas não é fácil. Então o interesse do Biden era tentar uma aproximação com esse eleitorado que hoje está rompido com o Partido Democrata e principalmente com o governo dele, que é uma grande porcaria, né? O governo Biden é uma grande porcaria, é um desastre, interna e externamente. Mas nem isso afasta a possibilidade dele ser reeleito. Cada eleição tem sua lógica, né? Seu momento específico, o nível de rejeição do oponente, tudo isso conta. Então não há a impossibilidade da reeleição. Mas alguns passos precisam ser dados e um deles é esse. Agora, há outros assuntos que deveriam ter sido abordados no encontro Lula-Biden, mas que ficaram, na verdade, na comunicação indireta. O Lula mencionou no seu discurso na Assembleia Geral. O Biden fez um discurso cínico. A maneira como ele tratou a guerra na Ucrânia foi cínica, mentirosa, inclusive tentando sustentar com seu discurso uma ideia que não é crível de que os Estados Unidos querem o fim da guerra, quando todos os movimentos dos Estados Unidos foram inclusive para inviabilizar iniciativas diplomáticas como a de Israel e da Turquia. A França, né, chegou a ensaiar ali ser mediadora, mas depois o Macron refugou, já que os Estados Unidos não querem dissidências no âmbito da OTAN. A única dissidência no âmbito da OTAN é a Turquia. Não é? A Turquia navega sozinha e corretamente não aceita ser apenas
executora de ordens que saem de Washington. Mas no discurso do Lula, ele abordou dois temas interessantes que dizem respeito aos Estados Unidos, diretamente aos Estados Unidos. A questão do embargo contra Cuba, que nós mencionamos ontem, um embargo injustificável, criminoso, porque ele afeta o povo de Cuba, porque ele fere o direito internacional ao estender a possibilidade de sanções para empresas, corporações, bancos, pessoas físicas de outros países. De outros países que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Inclusive navio. Se um navio vai até um porto em Cuba, vai até o Porto de Mariel, feito para isso, para grandes navios de carga, né? Aqueles navios que passam no canal do Panamá. Os Estados Unidos determinaram, navio parou lá nos últimos 6 meses, não pode ser recebido em porto nos Estados Unidos. Ora, o que fazem as empresas de navegação? Não vão para Cuba. Ou se vão, cobram como compensação por terem de ficar 6 meses sem aportar nos Estados Unidos, cobram um preço gigantesco. E a impossibilidade de adquirir peças de reposição, máquinas novas para as fábricas, produtos essenciais para a produção agrícola, enfim, é o embargo criminoso. E a desculpa de que o embargo é para pressionar o governo a democratizar o país. Ora, não houve embargo contra Pinochet, não houve embargo contra Anastácio Somoza, não houve embargo contra Médici, não houve embargo contra Videla. Para falar só na América. Não houve embargo. Pelo contrário, várias dessas ditaduras foram instaladas, estabelecidas por decisão dos Estados Unidos. Então não tem nada de preocupação com democracia. E a outra questão é Julian Assange. Aliás, eu vi algumas reações esquisitas na imprensa brasileira. Do tipo, tá falando do Assange, esse cara nem é jornalista. O que eles acham que é o jornalista? O cara que fez a faculdade? Ele não é jornalista. Ele revelou crimes do exército americano no Iraque e no Afeganistão. Sessões de tortura, inclusive. Ele revelou manobras desonestas do Partido Democrata e da candidatura Hillary Clinton. Ele revelou ações inaceitáveis de Hillary Clinton quando era secretária de Estado no governo Obama. Ele revelou que a inteligência americana escutava, espionava, inclusive dirigentes de outros países. Ou nos esquecemos que a Dilma Rousseff e a Angela Merkel foram espionadas, o que, aliás, não está em discussão, tanto que o Obama pediu desculpas. E assim, pedem desculpas, mas, na medida do possível, vão continuar espionando, estão nem aí. Foi isso que o Assange revelou. E aí alguém aqui vem perguntar ou afirmar que ele não é jornalista? Vocês já fizeram 1% do que esse cara fez em termos de publicação jornalística, em termos de trabalho de investigação e de denúncia e a tomada de decisão, a coragem de enfrentar os mais poderosos da Terra? E aí ficam dizendo que ele não é jornalista.
E, aliás, esse não é o ponto. O ponto é que, por causa disso, ele é considerado inimigo público número 1. Aliás, dividindo a, entre aspas, honra com Edward Snowden. Edward Snowden, se volta para os Estados Unidos, pode ser condenado à morte. E o Assange pode ser condenado a 175 anos de prisão, o que na prática é prisão perpétua. Embora haja algumas brechas, bons advogados podem até reduzir a pena para 8 anos. Mas, e a preocupação dos Estados Unidos, do governo americano, do Estado profundo e de parte da imprensa americana, não é nem o tempo de cadeia. Eles querem humilhar Assange e querem dar o seguinte recado: não revelem nossos segredos. Crimes mal feitos, crimes internacionais e nacionais, porque milhões de americanos foram também espionados pela NSA. E o Lula mencionou o caso do Assange e defendeu o Assange em nome da liberdade de imprensa e de debate, etc. Esses assuntos dizem diretamente respeito ao Biden, ao governo dos Estados Unidos. E esses deveriam ser temas centrais, aliás, numa conversa ali tete a tete. Não sei se foram pelo menos mencionados na conversa, mas foram mencionados no discurso. Não é? E é claro, a posição do Brasil, o discurso do Lula, nada disso vai mudar a posição dos Estados Unidos. Mas no ano passado, veremos este ano, no ano passado mais de 180 países na Assembleia Geral votaram pelo fim do embargo contra Cuba. Os Estados Unidos ignoram essa votação, estão nem aí, ignoram solenemente. Mas há também iniciativas no Senado dos Estados Unidos, como dissemos ontem, 3 democratas, 2 republicanos, com um projeto específico nessa direção. Embora seja um projeto tímido, né, que deixa margem para a manutenção de muitos aspectos do embargo. Mas pelo menos o assunto foi mencionado. E também não surpreende, lamentavelmente não surpreende, que a menção ao Julian Assange quase não tenha sido destacada na imprensa brasileira e na imprensa dos Estados Unidos. Parece que muitos jornalistas gostam da ideia de um regime de censura, o que é incrível, né? Jornalista defender regime de censura realmente é incrível. E se uniram em nome do establishment, mais do que isso, do Estado de Segurança, contra Julian Assange. Danilo Gobato. 3h59. Lembrando que o tema de abertura, o comentário do Cláudio Zaidan fica disponível também em podcast. É só acessar o seu agregador de podcast favorito. Tá no Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast. Pesquisar ali por Entendendo a Notícia, você já vai encontrar o comentário do Cláudio Zaidan por lá. Uma rápida pausa aqui, um rapidíssimo intervalo, porque na volta já está aqui conectado, esperando aqui a gente chamar o Milton Neves. Milton Neves daqui a pouquinho aqui ao vivo no Bandeirantes Acontece.